Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou Darwin Valente e ontem, em conversa com o vereador Protásio Ribeiro Nogueira, do PDS, ouvi dele uma explicação para a volta das enchentes ao antigo Largo 1º de Setembro, atual Largo Chico Nogueira. Ele atribui a volta das cheias, como aconteceu na recente chuva que se abateu sobre a cidade semanas atrás, a falta de limpeza do Rio Negro que foi canalizado sob o espaço daquela praça. Disse o Protásio que o irmão dele e ex-prefeito Chico Nogueira, quando mandou executar a obra de canalização do Rio Negro para acabar com as enchentes naquele ponto da cidade, mandou construir, junto ao rio, colunas de concreto que era para facilitar o acesso ao córrego e a consequente desobstrução do canal. Então foram feitas colunas em sequência e depois foi feita então a cobertura e a consequente canalização do Rio Negro em direção à Rua Brás Cubas e ao centro da cidade. Há quem diga que essa obra somente transferiu as enchentes de lugar. Em vez do Largo 1º de Setembro, elas acabaram se concentrando na região da antiga Praça das Bandeiras e também na área da Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, quando o Rio Negro se encaixa com as águas do Ribeirão Ipiranga. Mas o que dizia Protásio a respeito do assunto é que, ao fazer a obra dessa forma, o irmão dele, falecido prefeito Chico Nogueira, tinha deixado todas as condições favoráveis para a limpeza do canal e que isso, 26 anos depois, jamais aconteceu. Isso foi há 26 anos, disse ele, e a limpeza nunca foi feita. Protásio acredita que deve ter de tudo acumulado sob a cobertura da canalização do Rio Negro na área do Largo 1º de Setembro até as proximidades da Rua Brás Cubas, que é um espaço bastante grande. Ele acha que pode ter lá desde sofás até colchões e restos de outras construções, enfim, tudo que dificulta o escoamento das águas, o que em grande quantidade, como aconteceu recentemente nesta última enchente, provocou novamente o fantasma das cheias sobre aquela região canalizada do Largo Chico Nogueira. O vereador me disse que tem certeza de que o problema está justamente na falta dessa limpeza que deveria ser realizada, segundo as previsões do irmão dele, a cada 4 ou 5 anos, ou seja, cada vez que mudasse o prefeito, caberia ao novo prefeito fazer essa limpeza no Rio. No entanto, nada disso foi feito e 26 anos já se passaram. Perguntei a ele se ele havia comentado a respeito dessa informação com o prefeito Marcos Mello, e ele me disse que ainda não havia comentado, mas queria apresentar uma indicação na Câmara Municipal logo que tenha o reinício dos trabalhos, mas que antes iria conversar pessoalmente com o prefeito Marcos Mello para levar até ele essa informação que pode ser realmente de grande utilidade para se pôr um fim às enchentes que estão de volta àquela região da cidade que, pelo menos aparentemente, durante as últimas décadas estava livre de um fantasma antigo que trouxe muito problema para os moradores e que desapareceu justamente depois da canalização do Rio Negro naquele ponto da cidade. E uma outra notícia, essa que me foi passada pelo prefeito de Mogi, Marcos Mello. Segundo ele, o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, deverá visitar Mogi das Cruzes e participar de uma reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o CONDEMAT. Marcado a princípio para o dia 10 de fevereiro, esse encontro, que está sendo organizado pelo prefeito de Mogi, que é o atual presidente do CONDEMAT, Marcos Mello, servirá para que os demais representantes das cidades da região
possam apresentar também suas principais reivindicações ao governo estadual. Afinal de contas, Marco Vignoli atua diretamente junto ao governador João Dória e a seu vice, Rodrigo Garcia, no encaminhamento das necessidades das diferentes regiões do estado de São Paulo, principalmente aquelas voltadas para o setor de infraestrutura. Enquanto aguarda o envio das reivindicações dos demais prefeitos, o de Mogi já definiu que a cidade deverá reivindicar junto ao secretário. Além de apoio para a construção da maternidade municipal em Brás Cubas e para outros projetos da área de saúde, serão solicitados recursos para recapeamento de vias públicas de Mogi das Cruzes. A cidade está esburacada, principalmente depois desse período de chuvas mais intensas e de enchentes que atingiram diferentes pontos do centro e dos bairros da cidade. Precisa realmente de um serviço urgente de tapa-buracos e, mais que isso, de recapeamento de asfalto em ruas como a Casarejos, por exemplo, onde os buracos estão surgindo dentro dos próprios buracos. Tal é a quantidade de depressões, de problemas que se acumulam nessa via e em tantas outras da cidade ao longo desses últimos tempos. Outro item que deverá ser reivindicado pelo prefeito de Mogi das Cruzes será ajuda para a instalação de uma unidade do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP, que deverá integrar o futuro complexo voltado para a segurança pública e que está previsto para funcionar no espaço onde operou durante alguns anos o pelotão da Polícia Rodoviária Estadual junto a Mogi Suzano, no distrito de Jundiapeba. As obras naquele ponto da cidade estão bastante adiantadas e elas visam exatamente reformar o espaço construtivo daquela área para abrigar vários segmentos do setor policial e de segurança pública aqui do município de Mogi das Cruzes. Melo me disse estar otimista com a visita, que poderá servir também para que outros problemas e reivindicações do Alto Tietê possam chegar até a cúpula do governo do estado de São Paulo. E uma outra informação que está circulando pela internet, em especial no site Via Trólebus, especializado em transporte coletivo. Os mapas destinados a orientar os passageiros nas estações e trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, encontram-se desatualizados e, portanto, não têm condições de cumprir o papel a que eles se destinam. Se os mapas não conseguem dar essa informação para os passageiros, eles fatalmente não terão a orientação necessária e que precisam para circular pelos trens e metrôs que servem a região da Grande São Paulo. A CPTM, segundo a denúncia do site, teria recebido a informação e prometido contratar uma empresa para fornecer os mapas da rede metroferroviária que irão para o interior dos trens. Só que essa concorrência ainda está sendo feita. E para a atualização dos mapas das estações, a própria estatal está garantindo que vai fazer a atualização por conta própria e que já está adquirindo os equipamentos para a produção do material até o final do mês de fevereiro, ou seja, até o fim do próximo mês. Até lá, os usuários que necessitam desses mapas para se orientarem nas linhas de trens da CPTM vão continuar sendo desinformados por conta da falta de agilidade e da incompetência dos homens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E para uma lembrança que vale a pena ser feita, hoje ele completaria 87 anos, certamente com a mesma disposição e a garra que marcaram a vida dele.
Estou falando do professor emérito da USP, José Sebastião Viter, que foi colaborador do Jornal Diário de Mogi e que é lembrado com muita saudade pelos seus amigos que ressaltam o seu trabalho à frente do Museu do Ipiranga, onde ele foi diretor, assim como do Arquivo do Estado de São Paulo, que ele também dirigiu. Foi autor de inúmeras pesquisas, trabalhou ao lado de Sérgio Buarque de Holanda, que foi seu orientador no mestrado e no doutorado, e de quem foi assistente catedrático junto à Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da Universidade de São Paulo. Especializado em História do Brasil, Viter publicou ao longo de sua carreira 15 livros, como Túnel do Tempo, Revolta dos Parceiros e Partido Republicano Federal, além de um grande número de capítulos em obras coletivas e artigos em revistas especializadas e sobre temas culturais. Ele atuou durante muito tempo como crítico de livros no jornal O Diário de Mogi, onde também aparecia como crítico mordaz dos problemas da cidade de Mogi das Cruzes, especialmente aqueles ligados à área da cultura. O professor José Sebastião Viter, um grande amigo de todos da redação aqui do jornal e respeitado pelo seu trabalho também em favor da cidade, morreu no dia 7 de julho de 2014. Eu sou o Darwin Valente e volto amanhã com mais informações para os ouvintes do podcast Informação. Até lá, amigos. Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!